Amigas e amigos, o jornal português chamado Público traz uma matéria dizendo que o futuro do Brasil está nas mãos do juiz Sérgio Moro. Isso está na manchete, na chamada da matéria, com destaque. É uma matéria que não é tão desonesta como a gente está acostumado a ver aqui na mídia brasileira, mas que tem um desequilíbrio a favor de quem apoia, corrobora, aplaude os métodos do juiz Sérgio Moro. E não deixa de registrar informações, como essa ligação da esposa do Moro com o PSDB, essas informações que a mídia brasileira ignora ou tenta contestar sem entrar no mérito da questão. Esse comportamento típico da mídia, um jornalismo partidarizado, chapa branca do golpe, ideologizado, aí o jornalismo do pensamento único, a mídia sem partido, para usar um termo da moda. A matéria também fala do lugar-tenente do Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol. Esse que esteve aí no programa do Jô, comentei sobre isso, está aqui, eu selecionei o vídeo aqui para vocês, é só passar o mouse aqui que vocês têm acesso a ele. A matéria é dura com o Dallagnol, disse que ele busca as luzes da ribalta com esse projeto aí das 10 medidas de combate à corrupção, esse projeto que a direita abraçou como peça de propaganda do golpe. Diz também que ele é um evangélico engajado, e é mesmo. Tem um vídeo dele aí que circula na internet, ele fazendo uma pregação, depois que ele foi no programa do Jô, uma pregação fervorosa numa igreja evangélica repleta, dessa gente aí da chamada classe média, entre aspas, essas camadas intermediárias aí que se imagina aburguesada, arrogante, de dupla moral, dupla face, de um comportamento, não estou generalizando, mas a regra é essa, de comportamento de duas faces, de duas caras. E ele fez lá uma pregação exaltada, associando a Bíblia com corrupção, que depois tudo isso serve para essa turma que vai para as ruas, que ocupa as redes sociais com xingamentos, com os palavrões, é uma derivação do que eles veem nessas pregações das igrejas e também na mídia, dessa turma aí da direita. É bom que se registre isso. Dizem que isso é uma forma de se comunicar diretamente com o povo, como se o povo só entendesse a linguagem do palavrão. Na verdade, é uma decomposição dessas pregações das igrejas fundamentalistas, de direita, uma decomposição nos dois sentidos do termo. É importante registrar isso. Aqui, aliás, tem sido aí essa pregação da teologia da prosperidade, não é uma coisa recente. Nos Estados Unidos, por exemplo, no começo do século XX, quando houve a segunda Revolução Industrial, com motor à explosão interna, as ferrovias, toda aquela explosão de produtividade do começo do século XX. Eu já escrevi um pouco sobre isso, quando eles criaram aí essa ideia da teologia da prosperidade, que eles chamavam na época de evangelho do consumo. Também esse comportamento hipócrita de duas caras na história do cristianismo está repleta de exemplos. Mesmo Martinho Lutero, lá que seria depois a Alemanha, que ele era um camponês, depois quando houve as revoltas camponesas, ele se colocou contra. Depois o Hitler também se utilizou aí dessa hipocrisia, importante a gente registrar esse momento da história que eu gosto de estudar, porque foi uma encruzilhada, mostra bem aquele exemplo do que aconteceu ali, de como a humanidade chega a impasses, a becos sem saídas, exatamente por comportamentos como esse que a gente está vendo agora no processo do golpe. No livro famoso dele, Minha Luta, do Hitler, que foi reeditado agora recentemente, ele fala isso abertamente, que ele fala de um mundo como uma selva, onde os mais fortes devem sobreviver aos mais fracos, que ou devem ser eliminados ou simplesmente servir de escravos. Para ele eram os judeus, os comunistas, os eslavos, que ele levou à prática quando ele assumiu o governo. E falando exatamente que ele estava cumprindo uma missão da providência, uma missão do Todo-Poderoso. Ele disse isso explicitamente no livro dele, o Minha Luta.
E é importante também a gente, inclusive, buscar um pouco essa referência na história do filósofo Nietzsche, que inspirou o Hitler em alguns aspectos, né? Que o Hitler, aliás, o Nietzsche já dizia do cristianismo, ele pelo menos foi honesto na visão aí da direita, né? Que ele dizia que o cristianismo era uma terrível maldição, né? Uma desmedida e profunda perversão, né? E dizia mais que o cristianismo não é mais do que a doutrina dos socialistas. Né, quer dizer, aí a gente vê esse comportamento aí dessa gente, né, desses falsos cristãos religiosos aí de meia pataca, né, que na verdade é uma verdadeira ignorância da história, né, da antropologia, né, do saber filosófico, do saber sociológico. Aí a lógica aí da escola sem partido, né, não é à toa que eles combatem com ferocidade a teologia da libertação, que é exatamente a interpretação aí do que o Nietzsche fala do cristianismo, né, com absoluta sinceridade na visão deles. Né? E essa, para eles, é isso, né? Quer dizer, a lógica da violência, né, do fanatismo, da intolerância, da grosseria, né, contra o império da lei, né, que seria a civilidade, a civilização, né, a fraternidade, né, a solidariedade, que seria, na minha opinião, a verdadeira interpretação do que de como deve ser praticado o cristianismo, né, de um ponto de vista humano de verdade, né, não essa hipocrisia que a gente vê por aí. Enfim, mesmo as semelhanças são muitas, né, desde esse patriotismo rombudo, né, que eles se vestem de verde e amarelo, né, na igreja, por exemplo, lá do Deltan Dallagnol, tinha lá um sujeito embrulhado numa bandeira do Brasil, quer dizer, a hipocrisia completa, né, e defendendo o golpe, né, que o golpe é antipatriótico, né, antipovo, antinacional, né, e eles estavam lá fazendo aquele proselitismo aquele proselitismo dessa religiosidade de fancaria falso, né? O império dos trogloditas, né, sobre a lei, sobre a civilização, né? A gente pega, por exemplo, aí essa declaração do Gilmar Mendes contra a lei da ficha limpa, quer dizer, um ministro do STF com esse tipo de comportamento, que retrata exatamente isso que eu estou dizendo aqui, o perfil desse tipo de gente. Por trás de tudo isso está o pulo do gato. Enquanto eles criam toda essa cortina de fumaça, o PSDB vai se apoderando do setor mais importante do governo, que é a economia. Está aí na mídia, né, que o Temer vem conversando, negociando, e o PSDB vai se apoderando, vai moldando o governo golpista. É por aí que eles vão blindar o governo golpista caso eles consigam consumar o golpe. Né, que é exatamente o programa que eu venho falando aqui, antipovo, antinação, né, antitrabalhador, né, o programa das reformas trabalhistas, da Previdência, o programa da turma do dinheiro. É aí que eles querem chegar, né, na indústria da maracutaia, né, é aí que está a verdadeira corrupção. Tem aqui, por exemplo, um dado aqui do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, né, que está instalando aí os sonegômetros nas cidades, né, que eles dizem o seguinte, que esse déficit forjado aí de 170 bilhões que o Temer criou para justificar as reformas e as privatizações, eles cobririam com folga, né, se a sonegação fosse combatida. Exatamente aí está o fio da meada para a gente pegar esse falso moralismo dessa gente, né, esse moralismo de boteco, né, que é o mercado da honestidade, né? É bom falar que é honesto, que não sei o quê, quando a gente vai ver na prática, na vida pública, inclusive na vida privada, a gente vai ver que de honestidade eles têm muito pouco, né? Esse moralismo de goela, como disse o Ciro Gomes, né? Esse Dom Quixote às avessas, né? Eu já ouvi essa gente dizer, eu vou pagar imposto para quê? Depois vai sumir na corrupção, quer dizer, justificando a sua conduta imoral. Quer dizer, todo mundo é corrupto, o prefeito é corrupto, o vereador é corrupto, o vizinho é corrupto, ele aponta o dedo para todo mundo, né, sendo que ele é o verdadeiro corrupto, sonegador de impostos, sonegador de direitos trabalhistas e outras coisas mais. Bom, enfim, é isso aí o perfil dessa gente, né, desses mercadores da honestidade, né, desses religiosos de fancaria. Enfim, o resumo de tudo isso, né, do golpe, a gente vê claramente que eles estão fazendo cada vez mais essa pregação, né, desse moralismo de duas caras aí, porque isso é importante para levar o golpe adiante. Não sei se o público, o jornal português, tem razão na sua afirmação, mas que deve chamar a nossa atenção, deve chamar a nossa atenção.
Inclusive, eu termino aqui citando aqui uma frase do Padre Vieira, né? Sábio Padre Vieira. É muito bom a gente recorrer aos sábios nessas horas para a gente entender mais a fundo o que está acontecendo. Uma frase interessante dele, do Sermão da Sexagenária, que ele diz que o que sai da boca para nos ouvidos, o que nasce do juízo penetra e convence o entendimento. Quer dizer, enquanto eles fazem as pregações deles, os xingamentos, essa pregação dessas religiões aí que serve a outros propósitos, que não tem nada a ver com a essência do cristianismo, a gente tem que recorrer a quem estudou, a quem refletiu, a quem interpretou fatos da realidade histórica, para a gente também interpretar a nossa realidade. Se você me acompanha e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva e que você curta e compartilhe. Um abraço e até a próxima.